Boa noite, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa mais do Amor Sobrenatural de Deus, o programa 74. Como todos os dias, este programa é gravado em vivo, em espanhol, português e inglês. Próximamente estaremos gravando em russo, ucraniano e húngaro. E assim sucessivamente outros idiomas. À medida que Deus vai fazendo o tour, nós abrindo portas pelo Espírito Santo. Dessa mesma medida é que o Senhor vai ir transmitindo sua vontade de manter uma pessoal intercomunicação com você, com seu coração, espírito e alma. E é precisamente hoje que o Espírito Santo nos diz que eu requero de você, que eu requero de você, que eu preciso de você. Quando Deus está a falar de uma maneira clara e concisa do que falava ontem, de como Ele é Deus, hoje está a te dizer que eu quero de você, que eu preciso de você, como minha criação. Porque hasta que você não aceite o pacto, você sigue sendo criação inimiga de Deus. E para falar claramente, biblicamente, só tem que ler Tiago 4:4. Já aí você vai entender. Há mais de 30 versículos na Bíblia que fala da enemistade de Deus para aqueles que não são de Deus, que não praticam a obediência de Deus, que não têm temor de Deus e que querem levar uma vida em completa oposição à essência do que é Deus. E é precisamente agora que Deus volta-nos a falar. E a falar no sentido de Ele tirar-te da carne e levar-te espiritualmente. Porque somente no Espírito você pode ver as consequências do pecado, sua realidade no pecado e aonde você vai ir se continua levando uma vida ou no pecado. Simples e sencillo. E Deus faz o convencimento no espírito e no fato da sua deidade. Ele revela-se a você e ensina-lhe a você quem é Deus. Como é Deus? Porque Deus é justo. Que significa ter a Deus em seu coração? Que significa rejeitar a Deus, aunque você não o tenha em seu coração? Que significa a essência de Deus de lo que Ele é? Porque el que você não o tenha em seu coração não vai cambiar a essência do que Deus é. Porque esse mesmo Deus é para aquele que está no coração, onde Ele mora no coração daquela pessoa, que é filho de Deus. Mas também é para você, criação, que é um inimigo de Deus. Por quê? Porque a essência do que é Deus não vai cambiar, nem por sua crença, nem por sua equivocação, nem por seu pecado. A essência do que é Deus,
e vai manter-se igual para sempre. E em esses fatos, você tem que entender essa realidade para você compreender que significa não seguir a Deus. Que significa mentir-lhe a Deus. Que significa rejeitar a Deus. Que significa ser um hipócrita com Deus. Que significa ser um inimigo de Deus. Quando Deus revela-se em um espírito, Deus cuidadosamente e amorosamente explica-te quem Ele é. Por que você peca? De onde viu o pecado? Por que o pecado mutou? Porque há pecados que são heredados, que são transformados e que são disfraçados. Vou-lhe por um exemplo. A homossexualidade. Hoje querem pintar isso como algo normal. E que fez Deus? Deus fez homem, homem, mulher, mulher. Não. Deus fez homem, mulher. Mas este mundo, em completa rejeição de Deus, em completa afrenta de Deus, quer instituir que é normal que um homem se case com um homem e que uma mulher se case com uma mulher. Por quê? Porque isso é o que ha posto no mundo o diabo. Assim de sencillo. Porque a essência de Deus não cambiou. É por isso que Deus vai destruir 3/4 partes da humanidade. Por isso mesmo. Quando você é revelado espiritualmente quem é Deus, você entende a Deus em 3 formas. O amor de Deus, que é um amor inimaginável, que você não entende em sua carne, porque passou comigo. É um amor que quando você é bautizado e aceita o pacto, é somente aí que você recebe o amor de Deus. É somente aí que você recebe o amor de Deus. E não se equivoque quando a gente diz Deus ama o pecado, detesta o pecado ou ama o pecador. Não se equivoque em pretender, na mentira do diabo, que Deus vai lo amar a você, você sendo um pecador não arrependido. Não, Senhor. Você vai ser seguindo inimigo de Deus. Não se equivoquem nisso, que é uma mentira mais do diabo. Ah, Deus me vai amar a mim. Ele não ama meu pecado, mas eu posso seguir pecando e Deus me vai amar. Não, é mentira. Porque quando você peca, converte-se inimigo de Deus. É uma completa mentira. Porque isso não é nada mais que não conhecer a Deus. Entende? Quando você é revelado no amor de Deus e Deus revela seu amor, somente quando você aceita o pacto e lhe diz a Deus, eu entrego-te a bagunça do que eu sou, a podredumbre, eu entrego meu pecado completo. Eu entrego-te quem eu sou. Quem você revelou-me. Eu entrego-lhe. Eu quero que de hoje em adelante, deste momento em adelante, você rija minha vida completa. Já eu rechaço o livre-arbítrio e dou total controle de minha vida a você. Meu Deus. De aí Deus entrega seu coração a Cristo e você é bautizado com o Espírito Santo de Deus. É aí que você recebe o amor de Deus. Quando você recebe o amor de Deus, você vai entender
que seu amor era tão diferente na carne. E vou lhe por um exemplo. Você na carne diz que ama muito a sua mamá, a seu irmão, a todos. É na carne. Mas se algo deles fazem-lhe algo, você na carne, a esse que dizia ontem que amava-lo, você odia-lo. Esse é o amor carnal. Esse é o amor carnal que você disse que ama tanto a Deus, e odia a seu irmão, que está-lo a ver, mas você disse que ama a Deus, que não lo vê. Entende o que significa esse amor na carne? Mas quando você é tirado esse amor de você e recebe o amor verdadeiro de Jesus, de Deus em você, você compreende como Deus amou-lo, entregando seu único filho. De aí, você recebe a revelação do mistério da salvação. Porque foi Jesus seu Salvador? Porque Jesus foi o único que propiciou a salvação. Porque foi o único que podia aplacar a ira de Deus sobre o pecado do mundo. E não se equivoque, a ira de Deus é igual a mesma hoje, e no primeiro dia que agora, para quem o sacrifício funciona corretamente para aplacar a ira de Deus, para aqueles que aceitam as boas novas de salvação, para aqueles que aceitam o pacto, para esses que aceitam o pacto funciona aplacando a ira de Deus sobre você, mas para aqueles que não aceitam, sigue sendo o mesmo furor, a mesma ira de vingança de Deus sobre aqueles que não aceitaram o pacto de Deus. Entende? Sigue sendo a mesma ira, o mesmo furor. E Deus vai consumar sua ira sobre aqueles que não aceitaram o pacto. Porque por encima, Deus entregou a única ferramenta, a única via de salvação, e a humanidade foi tão mala que, aún entregando seu filho, rejeitaram-lo. Agora você entende como se sente Deus, que por encima rejeitaram o pacto. Que você pensa que vai suceder com aqueles que rejeitaram o pacto? Que você pensa? Que Deus vai lhe dar um prêmio no céu? Não. Vão apodrir-se no inferno. Porque escolheram mais o mundo. Escolheram mais o que representa o mundo que a Deus. Assim de sencillo. Agora você entende por que Deus teve que fazer o pacto de seu filho. Porque não havia nada que aplacasse, e aún assim siguen rejeitando o pacto. Por isso que Deus hoje requer, e diz-te que eu requero de você, que eu preciso de você, para você ser salvo. Eu quero enviar-te ao inferno? Não. Mas se você quer rejeitar-me,
você mesmo se está a enviar ao inferno. Por quê? Porque o que você pensa e queira não cambia a essência do que é Deus como Deus em justiça. Entende? Você pode querer muitas coisas. Você pode pensar muitas coisas. Mas se você não respeitou e não aceitou o pacto de coração, espírito e alma, e houve cambios em você, você, meu querido amigo, minha querida amiga, tem que acostumar-se ao calor. Não é verdade que a humanidade vai cambiar o que é Deus. Isso não vai passar. A humanidade pode equivocar-se uma e outra vez. Mas no juízo se acabou a equivocação. Não mais equivocação. Os que aceitaram o pacto vão a viver a vida eterna no céu com Deus. E os que rejeitaram o pacto, os que rejeitaram a Deus, vão a viver a vida eterna no inferno. Assim de simples, assim de sencillo. E não importa que você não goste da palavra. Isso não vai cambiar a essência de como Deus vai julgar o dia do juízo. Para nada. Tudo o contrário. Este vai ser um vídeo mais que vão a passar-lhe. Com a única diferença que você não vai ter seu advogado. Porque o único advogado que poderá entrar a esse juízo se chama Jesucristo de Nazareno. É o único advogado que pode entrar a esse juízo. Você não pode levar outro advogado. Deus, quero levar o pastor, meu advogado, para que dê testemunho meu. Não. Deus, quero levar meu irmão, minha irmã. Não. Deus, quer levar. Não. Porque o único que pode ser advogado aqui foi o único que pagou o preço na cruz. Não houveram dois, houve um. E esse é o único que tem direito a ser advogado daqueles que creram em Ele. Não mais. Nada mais. Entende, meu irmão, minha irmã? Se você quer equivocar-se, de novo, é seu livre albedrío. Eu entendo-la. Eu entendo-la. Você quer equivocar-se, está bem. Mas Deus não se vai equivocar como vai julgá-lo. Disso pode estar seguro. Não pode ser que você rejeite toda a sua vida a Deus e você depois queira estar com Deus a eternidade no céu. Tem lógica isso? Vamos a usar sua lógica. Sua lógica humana. Você passa-se toda a sua vida rejeitando a Deus. Rejeita-lo de pecado em pecado. Rejeita-lo em sua forma de viver. Rejeita-lo dizendo ao mundo que você tem a Deus, mas seu estilo de vida diz todo o contrário. Por ende, você está a dizer aos inconversos, aos que são como você, inimigos de Deus, que Deus não é perfeito. Então, o dia que você seja chamado, esse dia, você quer estar com Deus. E como é isso? Como é isso? A ver, como você pode justificar-lhe isso a Deus?
Agora entende? Agora compreende o que significa que eu requero de ti? Honestidade, sinceridade. E eu posso falar horas. Horas. Somente quando vens de joelhos, de coração, quando vens de joelhos e rindes-te a Deus, Ele mostra-te a verdade. Ele mostra-te o equivocado que estás. Porque eu estive 30 anos equivocado. 30 anos visitando igrejas todos os dias. Havia semanas de 6 dias nas campanhas, de 7 dias. Mas eu religiosamente não deixava de ir às minhas igrejas. E as que visitava. E não tinha Deus. Saía das igrejas vazio do coração. Eu sou testemunho vivo. Eu posso falar de por que Deus quer salvar este mundo. As religiões, o que estão a fazer e que fizeram sempre foi apartar verdadeiramente a essência do que é Deus, de sua criação. Você somente é salvo por o pacto. Essas são as boas novas de salvação. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da vontade de Deus em sua criação. Que o primeiro que sendo carne, demonstrou o que era a obediência em rendição a Deus foi Jesus. O que era negar-se a nós mesmos foi Jesus. O que era amar com o amor do Pai foi Jesus. O que era perdoar com o perdão do Pai foi Jesus. O que era dar àqueles que necessitavam uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra, foi Jesus. Aquele que foi golpeado e despedaçado, literalmente, por você. É muito fácil ler a parte da crucifixão como se fosse um livro de história. Mas se você em seu coração não pode sentir cada pedaço de sangue e de carne que tiraram de meu Deus, você não tem a Deus. Assim de sencillo. O preço que pagou o Filho de Deus por nós foi muito alto. Não foi qualquer coisa. Quando você não pode ver, entender a essência de seu Criador, você não é digno de morar em um céu com Deus. E aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus vão a ser tomados em conta de uma maneira inimaginavelmente, indescritivelmente incrível. Porque não tiveram temor de Deus. Porque sabiam melhor que aqueles
qual era a verdade de Deus e preferiram inchar igrejas por o dinheiro, destroçando a essência do que é Deus. E quando você faz isso mesmo em sua casa, que por o dinheiro destroça a essência da moralidade de Deus, do nome de Deus, você está fazendo o mesmo quando diz que tem a Deus e leva uma vida em completa oposição de Deus. Você não pode pedir-lhe a Deus misericórdia quando você não teve respeito por Deus, quando você não se arrepentiu, quando você não cambiou, quando você não deixou as coisas do mundo por Deus. Não funciona assim, meu amigo. Não funciona assim. Porque a essência perfeita de Deus é uma. Não são dois. É uma. O que é Deus em essência, quando se lhe é revelado no coração, espírito e alma, você treme. Você treme de temor, você treme de amor, você treme de respeito, você treme por o Deus que é seu Criador. A essência da criação de Deus foi perfeita, porque foi feita a sua imagem e semelhança. A sua imagem, porque fomos feitos perfeitos, em perfeição para adorar a Deus. E em semelhança, porque nós estamos feitos para transmitir a semelhança da essência do que é Deus em nós. Para transmitir amor, misericórdia, verdade, justiça, honradez, moralidade, benignidade, domínio próprio. Isso é semelhança de Deus. Agora você entende por que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Por isso. Somente, meu irmão, minha irmã, quando você rinde-se e deixa que o Espírito Santo revele-se a você, você vai entender a essência da verdade de seu Pai. E digo seu Pai, se você aceitou o pacto. Se não é seu Pai, busque que Ele seja seu Pai em completa rendição e aceitação do pacto. Deus todos os dias está a dizer: eu quero interactuar com minha criação. Eu não quero destruir o mundo. Eu não quero enviar a vocês ao inferno. São vocês que se enviam ao inferno quando querem seguir uma vida em completa rejeição e desobediência à minha essência como Deus. Porque eu não engano a criação. A criação sabe qual é minha essência como Deus. A criação sabe qual é minha essência em perfeição, em amor, em humildade, em verdade, em pureza. A essência de verdade nasceu em mim. A essência do amor nasceu em mim. A essência da pureza nasceu em mim. A essência da benignidade nasceu em mim. A essência de tudo aquilo que é correto, que significa minha essência como Deus, é de mim. E tudo o que você pode fazer que vai em contra de minha essência não é de mim. Você está sendo meu inimigo.
Porque se você ama mais o que representa este mundo, o que representa a sua carne, o que representa sua fraqueza, você está rejeitando o que eu já paguei por você na cruz. Meu filho, você não foi criado para exigir-me a mim nada. Você foi criado para obedecer-me a mim, para respeitar-me. Porque Satanás pensava lo mesmo e foi tirado do céu. Perdeu a batalha. Por isso mesmo, porque Satanás pensava que podia estar sobre mim. E eu sou Deus, e minha essência como Deus não compartilho com nadie. Minha verdade como Deus é única e verdadeira. E minha justiça como Deus vai fazer-se sempre de uma ou outra maneira. Meus irmãos, Deus hoje está falando tão claro como todos os dias. Esta palavra, só o Espírito Santo sabe quem vai ouvi-la. E quem necessita esta palavra. Porque eu não sei quem olha, quem ouça. Só o Espírito Santo sabe quem vê esta palavra. E vê-la muita gente, quero que sepam. Muita gente todos os dias vê estas palavras. Porque nem sequer sou eu. É o Espírito Santo que sabe levar sua palavra. E vai cair nas mãos corretas, nos ouvidos corretos, para que o Espírito Santo faça o trabalho. Porque o que semeia é o Espírito Santo. O que rega, o Espírito Santo. E o que coleta, o Espírito Santo. Eu só sou um servo inútil e nas mãos do Senhor. Eu não sou nada mais que um servo inútil, que somente a glória e a honra é de meu Pai, nada mais. E assim eu quero ser sempre, glorificar a meu Pai em cada palavra, em cada pensamento e em cada ação e em cada refletir que eu possa transmitir por a graça do Espírito Santo. Hoje, como todos os dias, irmãos, Deus está a te dizer: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque me vou, não. É porque se você dorme-se em seu estilo de vida, insiste em seguir levando um estilo de vida como não é, se eu chamo-lhe esta noite e você não tem as contas arranjadas comigo, você vai para o inferno. E quero dizer-lhe claramente que por revelação do Espírito Santo, estes dias está a me indicar claramente que tengamos cuidado com a emocionalidade nos momentos de crise, nos momentos onde somos ou seremos enfrentados à morte. Para aqueles que não se han arrependido de coração e de verdade, tem que ter muito cuidado. Por isso Deus estabelece e recalca que arrependa-se no momento do chamado, onde Deus quer convencê-lo
em uma paz, em uma interação de confiança, de tranquilidade em sua casa. Quando você vai orar aí, porque não é o mesmo que você em um momento de emocionalidade, de medo, de estar enfrentando a morte, você entenda que se arrepende. E é isso que o inimigo quer, chegar hasta aí. Porque sabe que se você se arrepentiu, no meio do temor, no meio da ansiedade, no meio da crise, no meio da emoção, você não se arrependeu de verdade ante os olhos de Deus. Por quê? Porque Deus conhece os corações verdadeiramente arrependidos. Agora entende, irmão, o cuidado que há que ter hasta nisso. Para todos aqueles que já han tido um chamado e estão envoltos nos prazeres da carne, nos prazeres da vida, nos prazeres da mentira do mundo. Eu faço um chamado, diz o Espírito Santo, para vocês também, para que vocês parem de fazer o que estão fazendo e caminhem de joelhos a mim e arrependam-se de verdade. Não há muito tempo. Não há muito tempo. O Espírito Santo está-me a falar faz já várias semanas do número 3/4 partes de humanidade vão a ser aniquiladas, destruídas. Precisamente por a rejeição do mundo de Deus. E tu, meu amigo e minha amiga, que conheces a Deus, que estavas começando a caminhar nos caminhos de Deus, e por alguma razão abristes a ventana a Satanás e saístes completamente da vontade de Deus. Não te equivoques. Deus está a te olhar. E Deus está a te invitar agora a que venhas. Não sei porquê, mas Deus está pondo em mim este sentimento. Como todos os dias, hoje, eu digo-te, tem cuidado. Não vai sair do restaurante sem pagar a conta. A única diferença é que vai sair ou para o inferno ou para o céu. Que escolhes? Que escolhes? Não te equivoques. Estás falando da vida eterna, o céu, ou a vida eterna, o inferno. A palavra foi dita. Eu cumpri em falar o que Deus põe em meu coração. Meu desejo é que tudo aquele que ouça esta palavra seja convencido, seja salvado.
porque isso é a labor de minha pessoa e de minha casa, de minha família. Para isso fomos escolhidos, para alabar a palavra de Deus. Deus te abençoe.